can see clearly now, the rain is gone. Now I can see all the obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. Olá pessoal, estamos aqui com a Lívia e com a Manuela, uma engenheira de alimentos e a outra nutricionista, e nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que elas desenvolvem. Elas acabaram de sair ali do talk show aqui do Coffee Brasília depois de uma palestra, e a gente vai bater um papo sobre o trabalho de vocês agora. Fiquem à vontade para se apresentarem e desenvolverem aí o que vocês desejarem e acharem importante a gente levar para o público que está nos assistindo nesse momento. Certo. Posso começar? Pode sim. Então, eu sou a Manuela, né? Como você falou, eu sou nutricionista e acabei de terminar o meu mestrado, né, sobre café. Eu fiz lá na Nutrição Humana com a professora Lívia me orientando, né? E a doutora Sônia da Embrapa, que não pôde estar aqui hoje. E o manual foi, assim, uma parceria de nós três, né? Aí agora a professora Lívia precisa se apresentar. Então, eu sou do Laboratório de Análise Sensorial da Universidade de Brasília, que fica lá na Faculdade de Ciências da Saúde, né? Então, nós trabalhamos com análise sensorial de uma forma geral para vários produtos. Nessa parceria que a gente tem com a Embrapa, na área de café, nós já temos uma tese de doutorado que está para finalizar e a dissertação da Manuela, e a gente precisava desenvolver uma técnica que fosse validável do ponto de vista estatístico, do ponto de vista acadêmico, né? Então, nós selecionamos uma técnica que foi lançada recentemente assim, para aplicação geral e adaptamos essa técnica para a realidade do café. Então, a gente acabou pegando, inclusive, o método de preparo, né, da metodologia oficial da SCA, mas com os procedimentos experimentais, né, da forma de analisar, da forma de apresentar a amostra, muito ligado à questão científica da análise sensorial. Então, assim, a gente não faz um teste com a pessoa sabendo qual é o café que ela está tomando. Então, isso é muito bom, exatamente. Existe uma aleatorização das amostras, né? Ela não prova a amostra na mesma ordem que eu. Existe uma aleatorização balanceada, inclusive no desenho experimental. E o cegamento tem que ser controlado com a fadiga sensorial também. Então, a gente tem procedimentos, né, para resetar entre uma amostra e outra, para que todas sejam provadas no mesmo nível de intensidade. Né? Eu acho que quem já fez um curso de análise sensorial entende um pouco do que é isso, né? Eu já fiz alguns e realmente essa fadiga ela chega, né? E a gente precisa mesmo, como você falou, resetar, né? Para que a gente possa continuar ali toda uma prova. Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Aproveitando a sua atuação na Universidade de Brasília, a gente ouve muito estudantes ou pessoas já formadas, né, mestrandos na área de gastronomia, de nutrição, se queixando um pouco da cadeira não explorar tanto a área do café. O vinho tem a sua participação ali em alguns capítulos, né, em alguns créditos da universidade, mas o café ele tá chegando bem devagarinho. E aí quem está atuando na área e tem uma formação, seja ela em nutrição ou em gastronomia, comenta que sentiu muita falta disso. As universidades, a Universidade de Brasília, ela está revendo o programa em relação a isso? Ou não? Ou é algo assim que realmente vai surgir de acordo com a demanda, com a necessidade? Como que está essa situação hoje? No curso de nutrição não existe nenhuma perspectiva em termos de programa, né? Realmente eu acho que é algo que tem mais aderência com a gastronomia. Eu não tenho acesso a
formulação do projeto pedagógico da gastronomia. Uhum. O que acontece em relação ao café é que no Distrito Federal ele é relativamente recente. Sim. Se você for pegar São Paulo, né, Minas. Sim. Então, os grupos de pesquisa estão se mobilizando ao redor desse tema também recentemente. Uhum. Então, a Embrapa, na parte de produção, Uhum. já tem alguma coisa, né, bastante relevante publicada. E agora a gente começou com a análise sensorial em 2019. E ainda tivemos um problema com a Covid, né? A gente estava treinando as pessoas, nós pesquisadores da Embrapa, e aí de repente lockdown. Uhum. Então perdemos boa parte do procedimento. Mas a ideia agora a gente também tem parceria com a Emater, a gente tem parceria com a Embrapa Rondônia, com a Cafés Robustas Amazônicos, né? Então são pesquisadores que já têm mais estrada do que a gente. Sim. E também temos uma parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, com o professor Lucas Lousada, que tem uma grande participação nas indicações, inclusive de origem do Espírito Santo. Uhum. Então a gente acha que isso vai catalisar o nosso aprendizado, né, na pesquisa científica com café, trabalhando com pessoas que já são mais experientes, e aplicar isso aqui em loco, né? Então, como que é a nossa contribuição lá no laboratório de análise sensorial? Nós temos alunos de iniciação científica que se interessam pelo tema e trabalham, alunos de mestrado, de doutorado, como no caso da Lorena. A gente ministrou, né, no semestre anterior a gente ministrou uma matéria totalmente só sobre café, né? Foi, Uhum. Na nutrição. A sua tese de mestrado é? Como assim? Não, é por... São títulos. O meu mestrado foi, eu caracterizei cafés adubados com potássio dentro do cerrado. E aí o manual, ele, assim, né, ele derivou aí do que eu fazia lá na Embrapa, né? Esse manual eu fiz ele dentro do meu mestrado. Uhum. E aí, com base no que a gente viu que dava para ampliar para o público, né? A gente foi e sistematizou, né? Adaptou ali para ficar mais geral e publicou, né? No caso. Ela avaliou diferentes fontes de potássio, porque existe uma alegação até na literatura científica que o cloreto ele aumenta o amargor da bebida. Uhum. Prejudica, né? O grão. E aí prejudica, né? E aí a gente testou outras fontes de potássio, né? Um experimento da Embrapa, e nós ficamos responsáveis pela parte de caracterização química e sensorial, né? Então esse foi o trabalho dela e a ferramenta necessária para acessar essa questão sensorial foi a BDO que a gente teve que desenvolver. Uhum. E a Covid está totalmente relacionada com isso, porque a gente estava treinando as pessoas para fazer um outro tipo de método, que se chama análise descritiva quantitativa, que é o padrão ouro da análise descritiva sensorial. Só que a gente perdeu todo o treinamento por conta do lockdown, não dava tempo de retreiná-los, nem para a dissertação da Manuela, nem para a tese da Lorena. Então a gente pegou um perfil semi-treinado. Lorena é Lorena Andrade? Lorena Andrade. Tá. Ela é do nosso grupo também. Sim, ela me convidou para ir até lá. Infelizmente eu não pude ir, né? Mas a gente acompanha o trabalho dela muito de perto. E é isso, então a gente adaptou a metodologia, né, para poder aplicar. E fizemos também a SCA junto para fazer uma correlação entre as duas técnicas, né? Há quanto tempo você está atuando na área? Análise sensorial? Sim. Desde 2004. Muito tempo. Tá bem aprofundado sua abordagem aí, né? Seu acompanhamento, né? Sim, eu já trabalhei com análise sensorial de tudo que você imaginar. Da pet food, né? Até pet food, eu tive em Maringá. Pet food? Tive em Maringá recentemente dando uma disciplina lá na pós de zootecnia para avaliação de pet food. Você acredita que... Só uma curiosidade aqui, né? Uma pausa pra gente poder falar. É bom isso aí, né? Eu acho inovador. É exatamente isso, fora da curva. Não, tem várias pessoas no Brasil que fazem isso, tá, gente? Eu também tô... Não, mas é interessante. Eu acho que muita gente não sabe. Eu acho... Não, existem técnicas que se baseiam, obviamente, no acompanhamento do animal, no comportamento dele em relação a duas vasilhas, né? E da mesma forma com crianças, com bebês, né? Não dá um questionário para o bebê dizer o que ele achou das coisas, mas você consegue, a partir das feições dele, montar modelos que geram um score de aceitação. A mesma coisa para os animais, para os pets, né? Isso associado a questionários aplicados aos donos. Sim. Também, tá? E existe sim painel sensorial de humanos, né?
descritivo, não que gosta ou que não gosta, mas descritivo para identificar e quantificar a intensidade de determinados atributos que se correlacionem com a aceitação pelo pet. Aí entra a modelagem. Que sensacional isso! Muito legal! Pois é, tô aprendendo bastante aí com o Pet Food agora. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu tenho uma opinião, mas eu acho que é interessante você falar, né? Que tanto repertório alimentar é importante para uma análise sensorial? Totalmente importante, tá? Porque você precisa de vocabulário sensorial e de repertório, de experiência. Eu gosto de dar o exemplo da minha filha, que é neofóbica, né? Ela tem uma seletividade alimentar enorme. E aí eu levei ela para fazer uma aula prática de reconhecimento de aromas, né? Então, assim, quando era aroma de morango, ela falava assim, gosto de remédio para dor de cabeça. Era aroma de laranja, gosto de remédio para dor de cabeça. Esse é o repertório dela, entendeu? É o remédio de dor de cabeça. Então, assim, obviamente, uma pessoa que tem um baixo repertório de uma alta seletividade, ela geralmente não se dá muito bem no painel sensorial. Você tem um limite, né? Até porque ela começa a sentir, ela vai sentir uma... Se ela quiser provar, né, para início de conversa, que ela é seletiva. Se ela quiser provar, ela vai falar assim, eu tô sentindo uma coisa, mas eu não sei nomear. Eu não sei o que é. Né? Então a gente não consegue elicitar os atributos da amostra com essa pessoa. Então quanto mais experiência, igual a gente estava falando, alguém perguntou pra gente, quanto tempo leva para treinar uma equipe de café? Bom, se você pegar pessoas que já provam café há anos, né, a gente sempre fala que um hard user, um consumidor frequente do produto, ele já é treinado, né? Mas eu vejo muita gente da área que trabalha diariamente, inclusive me surpreendeu fazer um curso de análise sensorial em que baristas diziam ter dificuldade em identificar, né, o sensorial dos cafés. Então, assim, eu acho que isso vem dessa questão da falta de repertório, bastante disso daí. Porque se você trabalha com aquele produto todos os dias, você vai ficando cada vez mais potencializado a identificar. Exatamente. Né? Então, gera um banco de dados. Gera um banco de dados. Então, isso aí vem de uma ausência, talvez, né? De provas alimentares, de diversidade de alimentos. Conhecer especiarias. Exatamente. Inclusive, no nosso manual a gente tem a indicação do Lenê do café, eu não sei se o pessoal conhece, né? Que é um material que tem ali extraído, né, e separado substâncias que são específicas que tem de café bom e ruim, né? Que a gente fala assim, por exemplo, aroma de queimado, aroma de flores e tudo mais, que a gente treina a equipe com esses aromas para eles conseguirem identificar, porque igual a professora falou, às vezes a gente entrega ali um café pro provador, ele cheira e fala, nossa, tem um cheiro assim, eu sei que é ruim, mas me lembra um pouco, sei lá, um cheiro de fazenda, alguma coisa do tipo. E a gente tem um treinamento ali de aromas, né, com esse Lenê, exatamente para ele conseguir, ele tá identificando aromas específicos dentro do café, né, ali tendenciando assim, por exemplo, cafés de melhor qualidade, vão ter cheiros mais adocicados, achocolatados. Isso, e a gente vai mostrando para eles os kits, né, para eles conseguirem estar identificando aquilo ali e gravando, né, e para estar conseguindo ter um repertório maior, né, você busca ali, né, uma semelhança com, mesmo que não seja um alimento, né, mas com outro tipo de olfato que possa provocar, e você consegue ali se expressar. Eu achei muito interessante um outro mini curso que eu fiz, que a gente estava com um café com sensorial de pamonha. E eu achei muito interessante, a capacitadora do curso, ela falou assim, como que um americano vai falar assim, esse aqui é um sensorial de pamonha? Porque pamonha é um produto tão típico nosso, né? E ele talvez nunca tenha tido contato. Ele pode até pensar no milho, né? Mas a pamonha, isso eu acho muito específico numa embalagem, você colocar a pamonha. Né? Você vai buscar ali assimilar com produtos derivados do milho e tudo mais, mas é bem complexo isso. Porque geralmente a gente precisa de consumidores mesmo, né? Para avaliar o produto, justamente para ter o estímulo sensorial mais reconhecido, né? Que é importante. E essa calibração é importante para qualquer análise sensorial.
Eu falo muito assim, né, que o sensorial, ele é o charme do café especial completamente. Mas você tem que buscar uma linguagem mais acessível. Sim. A gente tem alguns podcasts gravados de torrefações que falam assim, como assim? Isso aqui tem 5 sensoriais juntos e completamente desconexos. Como é que você vai fazer uma pessoa que não tem familiarização entender isso? É difícil, né? Com certeza. Aliás, é isso que a gente tenta evitar com outros métodos sensoriais, que a gente consiga validar, calibrar as pessoas para que elas sigam uma convergência, tá? É claro que ali no meio da sua equipe você tem pessoas que são geneticamente diferentes. Sim. Principalmente para o gosto amargo, a gente tem um polimorfismo genético, né? A gente vê muito na nossa aula de análise sensorial, quando eu dou cafeína para eles provarem, tem gente que fala assim, não tô sentindo nada aqui. Tem gente que fala, como você não tá sentindo? Tá muito amargo, né? Não é nenhum problema com a pessoa que não sentiu, nem com a que sentiu. É polimorfismo genético. Então, por isso que a gente tem que ter um N. Não é saber se o café é bom por uma pessoa, por mais treinada que ela seja, tá? Sim. Porque ela tem a genética dela. A gente precisa ver como que é isso com um N maior. Qual é a tendência, para que lado converge, né, a avaliação ali, porque é claro que você vai ter pessoas que estão fora da curva, né? Inclusive até no aftertaste, né? É porque assim, às vezes o pessoal, a gente faz essas provas de gostos básicos, né? Às vezes a pessoa prova ali a substância, o composto, né, de amargor, e aí ela fala assim, gente, eu já não consigo mais sentir gosto de nada, e ela bebe água, né? Tenta limpar o paladar e continua com aquele amargo ali na boca. Enquanto tem gente que prova, passou e pronto. A gente escuta muitas pessoas falarem assim, isso aqui é gosto de dipirona, né? É como o gosto de dipirona que você não consegue tirar, né? A não ser que você venha com algo mais doce mesmo para quebrar, completamente desconstruir aquele sabor, né? Vocês duas hoje aqui nesse evento, acredito que vocês tenham degustado alguns cafés, né? Como que isso foi para vocês? É muito fácil, com certeza, né? Depois de tanto exercício. Mas vocês, assim, ao degustarem um café ou harmonizarem um café com algum alimento, né? Vocês param para julgar ou para avaliar? Ou isso já é algo mais leve? Vocês tentam abstrair, simplesmente entender aquele sabor, aquele aroma? Como que é isso? Então, pra mim, assim, eu gosto um pouco de separar as coisas. Porque, assim, acaba ficando meio puxado. Igual, por exemplo, quando a gente estava treinando o pessoal lá na Embrapa, a gente tinha que escolher cafés de referência, né? Que foi o que eu expliquei que a gente usa pra estar calibrando a equipe. Então, a gente escolhe cafés alto e baixo para cada um dos atributos. Por exemplo, amargor, né? Escolhe um café extremamente amargo, outro que é mais fraco para ele estar calibrando ali. Então, assim, tinha dias que eu tinha que tomar muitos cafés, sabe? E aí, com o tempo, né, vai ficando um pouco saturado, né? E aí, tipo, eu gosto, assim, de estar separando. Então, assim, quando eu tomo café fora da minha realidade na pesquisa, eu falo assim, que existe a Manu e existe a pesquisadora. Então, eu gosto de separar pra... Eu acho que é até pra me saturar menos, assim, pra não ficar ali tão concentrada, tão focada, né? Eu falo que eu virei analista sensorial porque eu sou uma péssima degustadora. Eu sempre queria participar dos experimentos lá em Viçosa, na graduação, só que eu sempre tomava pau logo lá no início, na identificação de aromas, porque eu tenho sinusite. E desde muito pequena eu usei Afrin, e de forma bastante abusiva, então hoje eu sinto muito pouca coisa. E o aroma, ele é um componente do sabor, né? Porque os aromas, eles sobem aqui pela tua via retronasal e é o que dá a identidade, né? A identidade do estímulo, né? É pelo aroma. Se você pegar, por exemplo, um morango, o que ele tem? Ele tem um gosto doce, tem um gosto ácido e tem os compostos voláteis que te dizem que aquilo é morango. Isso. Né? Então, não ter isso de uma forma otimizada compromete muito, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Mas como eu sempre achei fantástica a análise sensorial, eu falei, então eu vou pela outra via, vou ficar do outro lado da cabine como analista, analisando os dados, né? E café, eu comecei a tomar café, acredite se quiser, recentemente, por conta da tese da Lorena. Eu não tomava café porque eu tenho arritmia e o médico sempre pedia para evitar. Mas a Lorena, toda vez que a gente viajava para o congresso, ela parava em todas as esquinas para tomar café. Eu falei assim, bom, agora eu estou orientando uma tese de café, vou ter que tomar café também, né? Comecei a tomar remédio para arritmia. tomar café. Mas assim,
eu me esforço a todo momento para conseguir justamente formar uma rede neural aqui e uma base de dados que contribua para a minha atividade como pesquisadora na área de café. Tá? Então eu tenho muita coisa ainda para... Eu sou que nem a Lorena, né? Minha aluna. A Lorena, ela vive café. Gente, vive mesmo. Mas a gente obviamente faz o que pode, né? Porque toda avaliação que você puder fazer a mais vai te dar algum direcionamento na pesquisa, né? Então é muito importante. Eu sou um pouquinho diferente da Manu, eu tô o tempo todo pensando no trabalho, então eu me esforço a todo momento. Eu não provo café por provar, não. Eu já sento fazendo uma análise sensorial ali. Eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando essa informação que você falou aí sobre arritmia. Um café especial, um café coado, eu não estou falando do expresso, não estou falando de um café com muita cafeína, né? Eu estou falando de um café coado, doce, suave. Você acha que ele interfere aí nesse quadro de pessoas que têm qualquer tipo de problemas cardíacos ou o que quer que seja? Eu não saberia avaliar, né? Porque eu não sou da área de medicina. No caso, o meu cardiologista falou que as quantidades que eu tomo não são tão graves, não interferem. Eu acho que né? é mais pela quantidade, né? Talvez ele falou que o problema é maior quem tem gastrite, né? Que também é meu caso. Mas ele não fez nenhuma restrição assim, ao consumo de café, não. A gente tem estudos de que o café especial realmente ele não desenvolve nem potencializa a gastrite, né? O que causa de fato a gastrite é o café de má qualidade, porque ele vem ali, né, com um monte de substâncias ali que realmente prejudicam, né, a parede estomacal e todo esse processo. Mas eu te fiz essa pergunta justamente para ouvir, né, o seu relatório assim, em relação a isso, porque é algo que as pessoas perguntam muito, né? Eu sei que não é a sua área de saúde, mas só o seu direcionamento, pelo que o seu médico fala, a gente já pode ir coletando dados aqui, né, para depois a gente realmente buscar informações mais concretas em relação a isso. Paciente, né? Inclusive, um outro grupo de pesquisa lá da nutrição, eles lançaram a tabela de composição de cafeína dos alimentos, né? Foi publicada acho que esse ano, que é bem interessante, né? Porque a gente ficava muito insegura assim de falar com relação à questão de cafeína, porque, igual a professora falou, também depende muito da quantidade, né? Porque tem gente que gosta de tomar 50 ml de café, mas tem gente que gosta de tomar 500, né? Então, assim, a gente também não tinha uma quantidade ali para estar conseguindo aproximar. E aí esse outro grupo de pesquisa, né, do professor Caio Reis, né, eles fizeram essa tabela de composição de cafeína de vários alimentos, né, que podem estar aí ajudando, inclusive a nutricionista, né, como eu, para estar conseguindo aí ver a quantidade de cafeína para dosar, né, porque a gente sabia que tinha, por exemplo, pessoas com restrição, mas aí a gente não tinha como muito estar dosando, então acabava que ficava assim, ok, eu sei que tem que estar restrita, sei lá, 12 gramas por dia. Mas aí eu não sei quanto que tem num copo de café, num copo de café expresso, então tudo isso, né, influencia. Sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito esclarecedor, né? É tão bom a gente poder ver todos os braços assim que envolvem, né? Porque aqui o nosso protagonista é o café. Mas o café, ele é muito além de uma bebida, ele está relacionado à saúde, à gastronomia, né, inclusão, participação da mulher, tantas vertentes que a gente tem aí, e é tão bom a gente poder ter a oportunidade de ouvir, né, todos os lados e pessoas capacitadas e preparadas como vocês. Muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Sim, obrigada. Sim.